Deus te abençoe em nome de Jesus. Como é bom estarmos juntos em mais um dia dessa nossa jornada, essa caminhada pela palavra de Deus. Os capítulos da Bíblia, os livros também vamos andando, né? Já estamos hoje com a leitura de Números capítulo 7. Hoje apenas um capítulo, também são 89 versículos. Mas em poucos minutos você consegue ler com essa pequena leitura diária e uma disciplina todos os dias e, claro, separando para ouvir a voz de Deus, um encontro de glória. E você vai, em um ano, ler a Bíblia inteira e deixar Deus falar contigo neste ano nos encontros de glória. E a palavra que eu deixo para você é o verso 89 do capítulo 7, onde diz assim: quando entrava Moisés na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os dois querubins. Assim lhes falava. Entenda que estava ali a arca. Moisés entrava para falar com Deus. E na verdade ele ouvia a voz de Deus. Sempre precisamos separar tempo para falar e para ouvir. Ouvi uma vez um pastor dizer o seguinte, que as nossas orações, nós falamos o amém muito rápido. No nosso tempo a sós com Deus, o amém sai muito rápido. Sabe, a gente faz ali uma oração e amém já levanta. E não dá tempo para deixar Deus falar conosco. Moisés, ele entrava para falar, mas ouvia. E aonde que ele ouvia a voz de Deus? Havia a Arca da Aliança. A tampa da Arca da Aliança é o que ele chama aqui de propiciatório. Em cima, então, desta tampa havia dois querubins. E era no meio daqueles dois querubins que Deus falava. Dentro da cultura judaica diz que entre os dois querubins se posicionavam um de frente para o outro com as suas asas. Entre os dois surgia uma chama de cor azul. A cultura judaica fala muito sobre isso, que era a Shekinah, a glória de Deus, a manifestação. Deus ali falava. Isso é algo lindo, porque primeiro nós vemos que Deus, ele sempre está cercado desta santidade. Os querubins, se você ver lá em Isaías 6, diz que serafins eles voam ao redor declarando que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A oração do Pai Nosso, para começarmos a entrar na presença dele, nós falamos: Pai, santificado seja o teu nome. Ou seja, sempre é cercado na santidade. Não tem como nos aproximarmos de Deus sem entendermos que Ele é santo e que precisamos também desse posicionamento de santidade. Agora, entre os dois querubins, diz que também nessa cultura judaica, e eu tive uma vez em Israel e fui em uns lugares muito especiais, né, que é onde existem as peças do templo, enfim, estão reconstruindo as peças do templo para um futuro templo que eles querem inaugurar. E ali há uma réplica do que seria a Arca da Aliança. E eu tive essa curiosidade de tentar olhar a face, o rosto daqueles querubins que estavam sobre o propiciatório. E ali eu confirmei, realmente faz parte daquilo que eu tinha ouvido falar, e ali eu vi, né, dentro daquela réplica em Jerusalém, do grupo de judeus que estão preparando o futuro templo, o terceiro templo. E sabe como que era a face? De uma criança. Lindo isso. A face é como uma criança que está olhando para a glória de Deus. Por quê? Porque não tem como vermos a glória, termos um relacionamento com Deus, se nós não formos como uma criança. Qual o sentido da criança? A pureza, a entrega,
a facilidade de perdoar. Sabe, como o próprio Jesus disse, deixai vir a minhas crianças, porque deles é o reino dos céus. Que nós possamos ser como essas crianças, que assim admiram e recebem da glória de Deus. Algumas coisas dentro da cultura judaica, mas que trazem ensinamentos poderosos para as nossas vidas. Vamos orar e pedir que possamos falar e ouvir a voz de Deus e nos posicionar como crianças, porque elas verão a glória de Deus. Senhor Deus, obrigado por mais um dia e mais uma oportunidade de estarmos na Tua presença. Que o Senhor continue falando em nossos corações e que nós possamos ter o nosso coração como de uma criança, na sua pureza para Te adorar. É o que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus permitir.